Quando nós pensamos em termos de processamento de materiais, o objetivo do processamento é a produção de um produto. Então, vamos começar tentando identificar quais são as características essenciais de um produto. Existem três aspectos que caracterizam um produto. Então, é o formato, as dimensões e o conjunto de propriedades. Como nós podemos ver pelos produtos apresentados nas figuras aqui, os formatos podem ser extremamente complicados e, junto com os formatos, nós temos as dimensões. Então, aqui nós temos, por exemplo, três produtos que têm formatos bastante similares, mas que têm dimensões diferentes. Então, tanto o formato quanto as dimensões são essenciais para que um produto possa desempenhar a sua função. Por outro lado, isso vai dar um volume. Esse volume tem que ser preenchido pelo material apropriado para que esse produto, então essa peça, possa desempenhar a sua função. No que diz respeito ao processo de conformação, ele vai ser responsável por assegurar o formato e as dimensões do produto. Então vamos tentar entrar em detalhes a respeito disso. Quando nós pensamos em termos do processo de fabricação, nós começamos com um pó. O processo de conformação, então, vai arrumar as partículas de tal forma que o compacto verde tenha o pré-formato da peça que nós gostaríamos de produzir. E esse compacto verde é que vai ser levado para dentro do forno, onde ele vai sofrer a sinterização, e nós terminamos o processo com o corpo sinterizado. Se tudo deu certo, no corpo sinterizado nós temos as fases corretas, nas proporções corretas e a microestrutura correta. E dessa forma, as propriedades que nós gostaríamos e as características que gostaríamos de ter no produto final. Nesse contexto, o processo de conformação tem três funções principais. O primeiro é dar o pré-formato e assegurar que o formato do produto final é o desejado, conferir a resistência mecânica verde para que o produto possa ser manipulado durante o processo de fabricação, sem que a gente introduza pequenas falhas dentro dele que vão ser aumentadas durante o processo de sinterização, ou que ele se frature, produzindo perda no processo de fabricação. E a microestrutura a verde, ou seja, o arranjo das partículas no compacto verde. Vamos tentar ver com mais detalhes cada um desses aspectos. Vamos começar então pelo pré-formato. Como é que ele garante esse pré-formato? Primeiro é importante lembrar que a conformação é dar o formato. Então, para que um conjunto de partículas, como representado aqui, possa mudar de formato, é importante que a gente tenha o rearranjo das partículas. Não existe nenhuma forma de nós mudarmos o formato desse conjunto de partículas de um pó sem que elas se rearranjem. A missão central de todos os processos de conformação é promover o rearranjo dessas partículas. Quem é que promove esse rearranjo? São as tensões externas. Cada um dos processos de conformação vai aplicar tensões ao conjunto de partículas que vai forçar o rearranjo dessas partículas. Quem se opõe a esse rearranjo das partículas é o atrito nos pontos de contato entre as partículas. Nesse sentido, é importante lembrar que o atrito é uma função da força que empurra uma partícula contra a outra e da textura da superfície no ponto de contato, das superfícies, mais de uma nos pontos de contato. Se nós considerarmos, por exemplo, esses dois casos aqui das setas azuis, nós temos uma posição de equilíbrio. Então, essas duas partículas estão em uma posição de equilíbrio porque, como uma consequência das tensões externas aplicadas, essa partícula está sendo empurrada contra a outra, mas a outra é empurrada da mesma forma do lado de cá e esse sistema está sob equilíbrio. Essas duas partículas nesta posição, nesta direção, também estão sob equilíbrio, porque as forças empurrando uma e a outra se anulam. Por outro lado, existem algumas situações nesse conjunto de partículas em que esse equilíbrio não é atingido. Nós temos aqui as situações representadas pelas setas vermelhas, em que nós temos a tensão com uma decorrência das tensões externas, empurrando essas duas partículas para dentro dessa cavidade, essa tensão aplicada aqui, empurrando essa partícula para dentro desse poro que está colocado aqui, e não existe a contrapartida. Entretanto, é importante mostrar que se esta partícula se deslocar para dentro deste poro, todas as partículas que estão apoiadas nela vão se rearranjar em um processo tipo avalanche.
Cada movimento de partícula provoca um rearranjo geral, não é só ela que se rearranja, todas as outras que estão apoiadas nela se rearranjam também. Mas é importante lembrar que a tensão externa chegou até essa partícula transmitida pelos pontos de contato entre as outras partículas. Então a tensão aplicada empurrou esta, que empurrou essa, que empurrou essa, que empurrou essa daqui. Esta tensão tem que ser suficiente para romper os atritos que estão nos pontos de contato colocados aqui. Se ela romper, então promove o deslizamento aqui e o rearranjo das partículas. Todo o processo de conformação tem algum líquido presente nele. Então, nós temos aqui na figura superior um conjunto de partículas em que a quantidade de líquido é mínima, de tal forma que todo o líquido colocado está contido em um filme nos pontos de contato entre as partículas. Por causa das forças de capilaridade, o líquido não fica molhando a superfície das partículas como um todo. Ele vai ser localizado nos pontos de contato entre as partículas. E quanto menos líquido a gente tiver, menor é a espessura do filme que está colocado aqui. E quanto menor for essa espessura, maior vai ser a diferença de pressão entre os dois lados da interface curva formada aqui por causa do menisco que vai se formar como uma consequência do ângulo de molhamento desse material, e maior é a força de capilaridade empurrando uma partícula contra a outra. Isso quer dizer que quanto menor for a quantidade de água, maior é o atrito no ponto de contato entre as partículas. Quando nós aumentamos agora a quantidade de água, a água agora, nesse caso, é suficiente para preencher todos os espaços vazios entre as partículas. Ao passarmos dessa situação para essa, a espessura do filme de água contido nos pontos de contato vai aumentando, a diferença de pressão entre os dois lados da interface curva vai diminuindo e a força de capilaridade, que era responsável pelo atrito entre essas partículas, vai diminuindo. Ou seja, ao caminharmos daqui para cá, a força de capilaridade vai diminuindo. Quando nós passamos agora para um volume maior do que o volume de espaços vazios entre os poros, nós só conseguimos acomodar esse volume de líquido, de água aqui no caso, afastando as partículas. Então, quando o volume de água é maior do que o volume de espaços vazios entre as partículas, nós temos que desencostar as partículas e o atrito nos pontos de contato desaparece. Essa evolução aqui é representada através do conceito que a gente chama de consistência da massa. Consistência da massa é uma medida da resistência para o rearranjo das partículas. E como nós já vimos, essa é a essência dos processos de conformação. Na figura aqui, o que nós temos é como é que a resistência ao cisalhamento, que seria uma medida da resistência ao rearranjo das partículas através de um esforço de cisalhamento, é afetada pela concentração de água no material. Então nós começamos aqui com uma quantidade muito pequena de água, ou seja, não tem água suficiente para formar os filmes de água em todos os pontos de contato. Então o que a gente forma são alguns grânulos. Conforme a gente vai aumentando a quantidade de água, o tamanho dos grânulos aumenta e o número de grânulos aumenta. Quando nós chegamos nesse teor de umidade agora, nós temos todos os contatos com esse filme de água e temos a maior força de capilaridade empurrando e, consequentemente, o maior atrito entre as partículas colocadas aqui. Por isso, a resistência ao rearranjo das partículas aumenta muito rapidamente com um teor muito pequeno de água e chega ao que nós chamamos de uma massa plástica. Então, essa massa plástica aqui apresenta uma elevada resistência ao rearranjo das partículas. Conforme nós aumentamos o teor de umidade nessa direção, nós começamos a enfraquecer as forças de ligação e, consequentemente, o atrito entre as partículas. E por isso vai ficando cada vez mais fácil promover o rearranjo. Nós passamos então de uma massa plástica para uma pasta. E se nós continuarmos aumentando a quantidade de água, nós vamos cair agora nesse terceiro quadro aqui, em que não existe mais ponto de contato entre as partículas e, portanto, a tensão necessária para promover o rearranjo das partículas é praticamente insignificante. Então é assim que a consistência da massa varia conforme a quantidade de água vai aumentando. Para entender a importância dos aditivos de conformação,
Esse gráfico mostra, então, o efeito de defloculantes e floculantes. Defloculantes, floculantes e outros aditivos que podem ser usados também durante o processo de conformação, na preparação da massa para que eles atuem durante a operação de conformação, eles vão alterar a interação entre as partículas, então podem conferir forças de atração ou de repulsão entre essas partículas, e eles podem revestir a superfície das partículas, mudando então a natureza da superfície nos pontos de contato. E se essa natureza muda, nós mudamos o atrito nos pontos de contato e a facilidade ou dificuldade com que as partículas vão se rearranjar. Essas curvas mostram como a presença de aditivos pode mudar a curva de consistência de uma massa. Ou seja, os aditivos desempenham um papel muito importante. Nós não vamos entrar em detalhe nesse aspecto, mas é importante registrar a importância deles. A segunda característica que deve ser providenciada pela operação de conformação é a resistência mecânica a verde. Para entender o conceito de resistência mecânica a verde, é importante perceber que o que confere a resistência mecânica a esse conjunto de partículas é o número de pontos de contato entre as partículas. Cada ponto de contato tem a força de Van der Waals e, no caso, a força de capilaridade atuando sobre as partículas. Então, essas forças Van der Waals e capilaridade empurram uma partícula contra a outra e vão dar uma força de ligação entre as partículas. Então, a resistência mecânica desse conjunto de partículas vai ser função do número de pontos de contato por unidade de volume do material. É importante perceber esse por unidade de volume, porque aqui, se nós considerarmos essa região, neste volume, nós temos um número de pontos de contato. Se nós considerarmos esta região, nós já temos um número de pontos de contato menor, ou seja, a resistência mecânica desta região é menor do que a resistência mecânica desta região do lado de cá. Então, nós temos que considerar sempre por unidade de volume. Por outro lado, além do número de pontos de contato, não adianta nada ter um elevado número de pontos de contato se a força, a resistência mecânica no ponto de contato é fraca. A resistência mecânica ou a força em cada ponto de contato é também importante. Essas duas características, então, o número de pontos de contato e a resistência mecânica dos pontos de contato, é que asseguram que esse conjunto de partículas tem uma resistência mecânica suficientemente elevada para resistir a todo o manuseio que ele deve sofrer durante o processo de fabricação, sem que surjam defeitos de empacotamento no interior do compacto verde que iriam ser aumentados durante o processo de sinterização, ou que poderiam, antes até da sinterização, levar a uma queda da resistência mecânica e a fratura desses materiais. Nesse sentido, aquele gráfico que a gente viu do efeito da quantidade de água no material sobre as forças de capilaridade, pode ser visto o reflexo dele na resistência mecânica do material. O que a gente tem aqui, então, é o teor de umidade e a resistência mecânica à flexão de um conjunto de partículas, de um compacto verde. Enquanto nós temos uma quantidade significativa de água, nós estamos aqui e a força de capilaridade praticamente inexiste. Quando nós passamos para baixo de 2% de umidade, agora nós passamos dessa condição para essa condição. E agora, o filme de água depositado nos pontos de contato entre as partículas vai ficando cada vez menor, a espessura dele, e com isso a diferença de pressão entre os dois lados do menisco formado aqui vai ficando cada vez maior e, portanto, a força de capilaridade empurrando uma partícula contra a outra cada vez maior. Por isso, a resistência mecânica à deformação desse conjunto de partículas aumenta significativamente. Isso quer dizer que durante a secagem nós vamos ter um aumento muito importante da resistência mecânica, que assegura ao produto, ou deve assegurar ao produto, a resistência mecânica para resistir à manipulação durante o processo de fabricação. A terceira característica que deve ser conferida pelo processo de conformação é a microestrutura a verde. Para entender o papel da microestrutura a verde, vamos ver esses dados experimentais que mostram a variação da retração linear em função da densidade aparente durante a sinterização. Então, o que nós fizemos aqui foi,
mudar as condições de prensagem, aumentar a pressão e produzir compactos que tinham densidades cada vez maiores, ou seja, porosidades cada vez menores. E percebemos qual é o efeito que essa variação da densidade tem sobre a retração das peças durante o processo de queima nas mesmas condições. E o que dá para perceber aqui com os resultados é que conforme a densidade aumenta, a retração das peças diminui durante o processo de sinterização. Ou seja, conforme a porosidade do compacto verde diminui, a retração diminui. Para tentar especificar um pouco mais isso, então se nós tivermos uma peça que tem uma densidade de 1,6, ela vai apresentar uma retração de 5%. Por outro lado, se nós tivermos uma outra peça que tem uma densidade de 1,9, ela vai apresentar uma retração de aproximadamente 4,3. Isso quer dizer que se as duas peças tinham o mesmo tamanho por causa do processo de conformação, esta peça vai ser menor do que esta peça. Então, essa diferença de tamanho entre as duas peças é indesejável na maior parte dos processos e, por isso, nós devemos controlar a diferença, a variação de densidade do compacto verde. Entretanto, esse gráfico permite uma outra informação importante também. Se a densidade variar de uma região para outra da mesma peça, nós vamos ter retrações diferentes entre diferentes regiões da mesma peça. Isso vai gerar tensões que podem gerar as trincas ou podem levar à deformação ou ruptura do próprio material. Então, nós temos aqui um exemplo prático que mostra quais são as consequências da variação da densidade do material, tanto no que diz respeito ao volume de poros em um corpo uniforme, quanto ao volume de poros em um corpo que não é uniforme no que diz respeito às características físicas. Toda essa caracterização que nós estamos fazendo aqui pressupõe que haja uma uniformidade na composição química e mineralógica ao longo do volume desse material. Quando nós voltamos para o processo usual de fabricação de materiais cerâmicos, no que diz respeito às características do compacto verde sobre o ponto de vista de microestrutura verde, nós queremos que o compacto verde seja uniforme e denso. Uniforme sobre o ponto de vista de densidade ou porosidade, ou seja, todos os pedaços que constituem o volume do compacto devem ter a mesma densidade. Por outro lado, a densidade é outra coisa desejável, porque quanto menor for o volume de poros no compacto verde, menor é o volume de poros a ser eliminado durante o processo de sinterização. E, portanto, você gasta menos combustível, economicamente é interessante conseguir isso daí. Só que não adianta ter uma densidade mais elevada se você não tiver a uniformidade. Então, a uniformidade do compacto verde é, sem dúvida alguma, a característica mais importante. Se nós considerarmos esse conjunto de partículas e considerarmos as tensões externas a que elas estão submetidas, são essas tensões externas e o tipo de tensão, de esforço a que essas partículas estão submetidas, que vão promover o rearranjo das partículas. E se nós mudarmos o tipo de esforço, então o que vai resistir a esses esforços são então os atritos nos pontos de contato. Então, neste exemplo, as setas vermelhas representariam uma tensão mais alta do que as setas azuis. Se diferentes partes do compacto estiverem sujeitas a tensões mais altas do que outra parte do compacto, nós vamos ter um rearranjo aqui diferente do rearranjo aqui. Portanto, nós podemos dizer que o tipo de microestrutura a verde produzido depende fortemente do arranjo inicial das partículas. Então, o arranjo das partículas sobre as quais as tensões produzidas pelos processos de conformação vão ser aplicadas vão afetar a microestrutura a verde desse material. E a outra característica que afeta é que o fato de que as tensões aplicadas por cada processo de conformação são diferentes. Então, a gente tem que entender quais são essas tensões. Olhando muito rapidamente, nós vamos olhar com mais detalhe isso depois, essas seriam as tensões a que os compactos são submetidos durante a prensagem do material. Aqui o que nós temos não são partículas, isso daqui são grânulos. Cada grânulo desse contém milhares de partículas dentro deles,
E essas são as tensões. Nós temos os punções aqui embaixo em cima comprimindo esses grânulos. Esses grânulos vão tentar escapar, só que a parede do molde empurra de volta isso daqui, de tal forma que essas são as tensões para que as partículas contidas no interior de cada um desses grânulos se rearranjem e ocupem então esses poros que estão colocados aqui entre os grânulos. A gente vai ver com mais detalhe isso depois, quando estudarmos a prensagem. Já na extrusão, nós temos um tipo de esforço completamente diferente. Quando ocorre, então, a diminuição do diâmetro do interior da extrusora, na parte final da extrusora, esse conjunto de massa que está colocado aqui, ele vai estar sujeito a esse tipo de esforço. Então, as partículas que estão colocadas aqui dentro vão ser rearranjadas por causa desses esforços. Você percebe que existe uma força empurrando esse conjunto para frente, existe uma contrapressão aqui produzida por esse estrangulamento do diâmetro que está acontecendo aqui, e existe o atrito com as paredes que estão colocadas aqui, ou seja, esses dois esforços, a hélice empurrando esse conjunto de partículas para frente, esta contrapressão aplicando aqui por causa do atrito interno entre as partículas que dificulta o rearranjo das partículas, vão tentar empurrar as partículas contra a parede da extrusora, e surge então o atrito com a parede da extrusora do lado de cá. Dá para perceber que o tipo de esforço aqui e aqui são completamente diferentes, e esses são os esforços que vão produzir então as microestruturas a verdes, ou seja, cada tipo de processo de conformação produz uma microestrutura a verde própria diferente. Então, para tentar entender a complexidade disso, aqui a gente tem um grânulo daqueles utilizados na prensagem, como a gente viu na figura anterior, e essa seção transversal de um grânulo. Tá? Sem entrar em mais detalhes, aqui nós temos então a mistura de todas as matérias-primas que foram utilizadas para compor essa massa. E dá para perceber que nós temos algumas partículas muito grosseiras e outras partículas tão pequenas que nem dá para ver aqui. Então é uma mistura de partículas de matérias-primas diferentes. Isso daqui seria um compacto real. E isso daqui seria o ponto de partida para a conformação por prensagem. Quando nós pensamos então nos processos de conformação, existem fundamentalmente três processos: prensagem, conformação plástica e colagem. A prensagem já é bastante conhecida, é familiar para todo mundo, eu não vou entrar em detalhes agora. A conformação plástica, ela chama conformação plástica porque ela usa uma massa plástica, como a gente viu naquele exemplo das consistências da massa. E são a extrusão, a injeção, e existem alguns outros processos aqui que não cabe mencionar neste momento. A colagem é a colagem de barbotina ou a colagem de fita. Então, cada um desses processos vai solicitar as partículas de uma forma diferente. A prensagem e a conformação plástica promovem o rearranjo das partículas. Já a colagem de barbotina, na colagem de barbotina, o teor de umidade é maior do que o volume de espaços vazios entre as partículas e elas não se tocam. Por isso, então, é que a gente vai ter uma condição em que na colagem de barbotina nós vamos ter o arranjo das partículas e não o rearranjo. Já na prensagem e na extrusão, nós temos então o rearranjo das partículas. É importante perceber que cada um desses processos vai ser próprio no que diz respeito às tensões aplicadas e vai dar origem a uma microestrutura diferente. Como é que nós escolhemos então qual é o processo de conformação que a gente vai usar? A primeira característica a ser analisada é o formato da peça. Então, cada peça pede um processo próprio para ser fabricado. Então, vamos pegar por um exemplo, se nós queremos fazer um tubo vazado. Se for um cano, um tubo vazado, ele pede para ser feito por extrusão, porque ele é um perfil cilíndrico projetado na direção de extrusão. O formato dele é totalmente compatível com o tipo de solicitação que nós temos na extrusão. Por outro lado, existem formatos muito complexos que não caberiam aqui dentro do processo de extrusão. Se o formato é muito complexo, os dois processos mais indicados são a colagem de barbotina e a injeção. Esses dois processos conseguem produzir qualquer formato. Entretanto, na injeção, por um exemplo, nós temos que considerar qual é a escala e o investimento, porque uma injetora custa cara e o molde custa caro. Por outro lado, a colagem de barbotina usa um molde de gesso, ou seja, o investimento é bastante menor.
Nesse caso, então, a gente pode ter um investimento bastante menor. Então, algumas das características usadas são o formato, o volume de produção e o investimento necessário. Existem outras, mas a gente não vai levar em consideração agora.